E aí depois você veio para o Brasil e entrou na Globo. Numa afiliada. Eu voltei para o Brasil, eu fiquei lá, eu estava trabalhando na NBC, lá na afiliada de Miami, Fort Lauderdale, toda a região ali, sul. Meu chefe queria muito que eu ficasse lá, trabalhando com eles. Eu estava indo muito bem. Eu era meio que produtor dele, eu fazia as coisas dele. E como eu nunca tive medo de... Tem tarefas criativas legais e tem também as tarefas mundanas do jornalismo. Você tem que pegar uma fita de 1 hora e assistir, transcrever a entrevista, não sei o quê. E eu nunca tive medo das tarefas repetitivas, sabe? E aí eu acabei me destacando lá, porque os outros estagiários se escondiam embaixo da mesa para não fazer as coisas ruins. E eu falava, tem que decupar 1h30, manda aí. Manda aí. E não foi transcrever isso que eu faço. Nessa época que teve aquela matéria da dança do ventre, que deu uma viralizada depois? Foi depois. E quando eu voltei para o Brasil, aí eu fui trabalhar na Vanguarda, na afiliada da Globo aqui no interior, e uma das minhas primeiras matérias foi... Então, eu também vim como produtor, vim como nada, mas aí minha chefe, a Terezinha, que ela testava todo mundo no vídeo, ela botava todo mundo para testar. Ia ter um programa de entretenimento lá, ela falou, você não quer fazer o teste? Eu falei, olha, não é minha pegada, assim, mas beleza, vamos lá. Aí eu fiz e fui mal e passei. Ela falou, aproveita, já edita o programa também, já produz, já apresenta, já faz tudo. E aí, uma das primeiras foi essa aí, cara. Eu dancei Dança do Ventre, e eu não fui muito mal, assim. Eu acho que minha cintura não é tão dura, e eu dancei a Dança do Ventre, meu. Essa aí, ainda vira e mexe, aparece na internet, alguém resgata esse troço. E logo em seguida você começou a fazer o Globo Esporte. Eu sei essa parte porque... Eu morava em São Paulo, estava jogando junto no Corinthians, eu estava junto e te via todo santo dia para ver se você ia me cornetar ou se ia me elogiar. Mas nessa época você já demonstrava uma coisa diferente, né? Uma linguagem diferente de falar com o telespectador, né? Uma coisa muito mais informal, uma linguagem de rua, né? do fã de futebol, né? Ali, para mim, você já deu uma revolucionada no jornalismo, né? Que era sempre muito quadradão, né? Muito sério, né? Uma formalidade muito grande. Cara, ali foi, sem dúvida, o momento mais importante da minha vida. Acho que mais até do que Big Brother, mais do que qualquer coisa que eu tenha feito. Sério? Foi aquele Globo Esporte de São Paulo. Foi sim. Foi a coisa mais... Foi o que realmente abriu porta para mim. Cara, eu vou te falar que eu adorava. Era uma dupla, você e o Caio Ribeiro, muito, muito boa. Inclusive quando criticava, porque era leve, não era aquela crítica... Pô, eu vejo algumas coisas hoje em dia no futebol que eu fico apavorado. Podemos falar sobre. Mas... É o terror, pouquíssima responsabilidade, né? E ao mesmo tempo você... Pouquíssima. Passava, né, tinha um cuidado muito grande, né, na hora de criticar, tanto você como o Caio, né? Isso daí a classe toda adora, né, ama, né, na verdade, e admira muito. Ali foi o mais importante da minha vida mesmo, porque eu estava no Sport TV, depois que eu saí da Vanguarda, eu fui pro Sport TV em 2006. E foi muito difícil para mim, cara, muito, muito difícil. Porque eu nasci em 1980, então eu sou meio que intergeracional. Eu não sou nem a Y que eles chamavam e nem Baby Boomer, nem nada que vem antes, nem geração X, nem nada. Então eu olhava aquilo e eu nunca assisti, por exemplo, eu não tinha o hábito de ver Chaves. Eu tinha o hábito de ver o Globo Esporte, eu gostava do esporte. Mas eu assistia e conforme os anos foram passando, eu não me identificava mais com aquele conteúdo, sabe? Eu olhava aquilo lá e falava, pô, cara, mas não tá falando comigo, assim. Eu achava esquisito, porque... É um exemplo que eu sempre dou quando eu vou dar palestra para aluno de jornalismo, que é assim, quando o meu pai começou a trabalhar, ele tinha 16 anos, ele trabalhou no Estadão, meu pai foi jornalista antes de ir para Globo também no comercial. Ele não era muito diferente do chefe dele, porque eles tinham alguns canais de televisão, alguns jornais e algumas rádios só. Mas quando eu fui trabalhar, e eu já era de uma geração que cresceu já tinha internet, não sei o quê, eu era muito diferente dos meus chefes e das pessoas mais velhas que trabalhavam lá. Não estou falando se está certo ou errado, estou falando que eu era muito diferente deles. Minhas referências eram diferentes. Meu jeito de consumir informação era diferente. Então, assim, se antes você era obrigado a assistir ao Globo Esporte para ver os gols da Ponte Preta, eu vi o gol da Ponte Preta no YouTube, eu vi o gol da Ponte Preta no Globoesporte.com. Eu já não tinha mais o hábito de esperar até 12h30 para ver o que aconteceu. Eu ia antes. Então eu achava que a 12h30, depois de quase 24 horas do jogo das 4 da tarde de domingo, ou então de 12 horas do jogo da noite, você tinha que vir com uma coisa diferente, você tinha que vir com uma coisa melhor. Fora isso, a linguagem.
eu achava que a gente estava cada vez mais engessado, cada vez mais duro, e a molecada cada vez mais solta, cada vez mais resenha, cada vez mais querendo dar risada e tal. E aí eu sempre tive essa ideia, mas eu apanhei muito, foi muito difícil implantar, porque no Sport TV ninguém queria fazer, todo mundo me achava errado. Eu quase pedi demissão em 2007, assim, por muito pouco eu não voltei para os Estados Unidos, meu chefe queria que eu voltasse. Só que era, cara, um ano antes da Olimpíada da China. O que eu queria fazer nos Estados Unidos era só em dezembro de 2008, eu estava em 2007, falei, quer saber, eu vou apertar o F e vou fazer da minha cabeça o que eu quiser, as matérias que eu quiser, eu era repórter, falei, eu vou fazer o que eu quiser. E a hora que eu me libertei, assim, da pressão de querer agradar e da pressão de querer convencer os outros, aí minha carreira deslanchou como repórter e eu fui parar no Globo Esporte, que o Ronaldo tá falando. E lá eu já implantei direto essa ideia. Quando eu entrei no Sport TV em janeiro, eu mandei um e-mail pros caras, na cara de pau também. Falei, Globo Esporte, eu era do Sport TV, falei, o Globo Esporte tá com problema, precisa falar mais de videogame, tem esporte, 2006, tá? Tem que falar de esporte, tem que falar de videogame, tem que falar a linguagem do torcedor, tem que desligar o teleprompter, tem que ter mais coisas, tem que usar elementos do entretenimento para contar as histórias, com drama, com humor, com ação, tem que botar uma música melhor. Eu falei tudo, os caras não me ouviram. 3 anos depois, eu consegui assumir o Globo Esporte e implantei na mesma hora. E dei muita sorte, Gal, porque eu tive não só o Ronaldo no Corinthians, que me abençoou com cada puta golaço e histórias maravilhosas, e eu tinha o Neymar nascendo no Santos. Nossa, ao mesmo tempo. Foi incrível essa época. Eu tava no Campeonato Paulista, que tinha Ronaldo e Neymar e Ganso, e o Santos jogando bem, e depois virou o Santos da dancinha, que enfrentava o Ronaldo. Então, assim, eu tinha muita história para contar e eu pude aproveitar bem, sabe? Mas foi isso que mudou minha vida, foi o Globo Esporte.